Bom dia, senhores. Um prazer estar aqui, uma imensa honra, aliás. Quero agradecer muito Moraes Pitombo, notoriamente uma das bancas mais reconhecidas no mundo inteiro, né, pela sua competência. Agradecer ao Dr. Cláudio, agradecer ao Dr. João, ao Dr. Alexandre e a todos vocês. Está meu nome, depois eu passo para vocês meu e-mail, meu telefone, estou à disposição para qualquer pergunta. E eu não tenho mais vontade de falar nada, porque depois do Dr. João e do Dr. Alexandre dá vontade de comentar os casos que eles levantaram, né? Mas antes de começar, eu queria só fazer alguns comentários desses casos. Um deles muito interessante, que foi no Rio Grande do Sul, né? Nós estávamos fazendo exatamente aquilo que o Dr. João comentou, de identificar a origem do IP, e chegamos numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. E era um cybercafé. E não tinha alternativa. Nós tivemos que pegar todos os computadores de todos os cybercafés da cidade e levar para a delegacia para examinar. Vocês imaginam o bafafá que foi na cidade, né? Terrível, né? Uma outra situação ocorreu numa outra cidade do Sul, também, não no Rio Grande do Sul, em que houve um e-mail de ameaça. Era uma ameaça muito grave, bastante grave, e a cidade inteira era atendida por um provedor que tinha um sistema de antenas wireless, né? E ele não tinha log, não tinha o menor log. A cidade inteira se logava, né? Utilizava o sistema e não tinha o menor registro. Tivemos que ficar um mês snifando, monitorando a cidade inteira para tentar identificar de onde partiu aquilo, né? São alguns casos fascinantes. Um outro caso fascinante que nós tivemos envolveu uma ata notarial. Muito certamente o Dr. João informou que é importante fazer ata notarial, mas um belo dia uma senhora me procurou, desesperada. Essa senhora tinha uma garotinha de 4 anos e estava num litígio com o marido, né, pela separação do casal e pela guarda dessa criança. Bom, o marido juntou no processo uma ata notarial que mostrava essa senhora se oferecendo num site de encontros, num site de programas. Então, estava a foto dela, o telefone, o celular dela. E era uma ata notarial. O caso estava perdido. Começamos a examinar essa ata notarial e, de repente, encontramos alguns desalinhamentos na ata, no papel onde estava impressa a ata. Aquilo nos chamou a atenção, começamos a investigar mais profundamente, conseguimos a ordem para fazer uma vistoria no cartório, né, no tabelionato. E no tabelionato tinham lá o computador, né, onde havia uma pasta para cada cliente, para cada ata, para cada caso, né? E, curiosamente, faltava a pasta dela. Muito bem, fomos fazer uma vistoria no marido e estava lá toda a construção daquele site que constou da ata notarial, né? Doutores, o que houve aí? Eu não sei, né? Mas, com certeza, tem uma participação aí do escrevente e, obviamente, do marido nessa fraude toda, né? Então, esse mundo virtual é muito delicado, é terrível, né? Eu vou tentar transmitir para vocês um pouco a minha visão e eu vou consolidar aí um pouquinho a visão do que seria um perito oficial, um perito aí de uma polícia federal, das polícias estaduais, o que é um perito judicial, aquele profissional nomeado pelo juiz, o perito ad hoc, né, nomeado pelo delegado, na falta de um perito oficial, e do assistente técnico, que vocês conhecem muito bem. Aliás, eu vejo aqui alguns caros amigos, né? Eu tenho tido a honra de auxiliar essa banca ilustre, em alguns casos, sempre desafiadores, né? Tem uma pergunta muito fácil, muito importante. Todos vocês têm computadores, né? Todos vocês já tiveram computadores, e esse computador que vocês tinham antes, nele havia um HD, onde vocês gravaram coisas confidenciais, particulares, e a pergunta que eu sempre faço é: onde está esse disco rígido do computador anterior? Eu sei que vocês têm políticas para esse tipo de coisa, mas eu ministro cursos em pós-graduação, em cursos de pós-graduação, e o teste final desses cursos é os estudantes irem a Santa Ifigênia, adquirirem um HD sucata e trazer para o laboratório para examinar. É um espanto o que se encontra ali, né? Discos de empresas, de outras bancas de advocacia,
de laboratórios médicos, de hospitais, e está tudo ali, né? Isso me chama muito a atenção para esta frase que eu adoro, né? Que é a frase de Peter Drucker, 50 anos atrás. A informação está substituindo a autoridade. Não adianta a pessoa dizer, eu sou o governo, eu mando, se ela não tem informação, se ela não tem o domínio da informação. Não adianta dizer, eu sou o dono da empresa, e quem tem a informação são os empregados, os funcionários, os colaboradores, ou os concorrentes, ou os inimigos, né? Então, essa autoridade dele não vale nada. Idem na família. Não adianta dizer, eu sou o chefe da família, se eu não detenho a informação daquela família. Vale a pena a gente ver um pouquinho a história, né? Nós, seres humanos, né, nós estamos aqui há 3 milhões de anos. Evoluímos, é verdade. Passamos pela Idade Antiga, passamos pela Idade Média, 2.000 anos, Idade Moderna, 300 e poucos anos, Idade Contemporânea, 200 e poucos anos. Se nós somarmos tudo isso, vai dar os 3 milhões de anos. E a Era da Informação, doutores? Nada, né? Acabamos de chegar. Aqueles nossos arquétipos, né? Aquele nosso arrepio que nós sentimos quando estamos entrando numa rua estranha e vê uma pessoa estranha ali fora, a gente sente aquele, né? Um mal-estar. Algo está errado. É melhor eu desviar, é melhor eu fazer meia volta. E isto foi construído durante 3 milhões de anos. Mas em nosso mundo virtual, será que nós temos esse mesmo sentimento? Será que o cliente de vocês tem esse sentimento? As indústrias, os hospitais e assim por diante? Eu lhes asseguro que não, né? E imagino que os clientes de vocês demonstram isso no dia a dia, porque isso afeta todos nós, né? De repente, nós fazemos coisas que são absolutamente idiotas, né? Caso típico, né? Um grande diretor de uma empresa, de repente, está no MSN, e ali começa a tirar roupa e não sei o que mais, não sei o que mais. Meu Deus do céu! Qualquer criança sabe que isso é uma loucura, é suicídio, mas ele faz. Qualquer moça aí de 12 anos, qualquer não, desculpe, muitas moças de 12 anos fazem a mesma coisa, né? Então, falta essa sensibilidade, falta essa vivência que está lá nos nossos DNAs, né? Desde a antiguidade, a gente tinha aí o poder absoluto dos faraós, que, de repente, começa a ser colocado em xeque, mesmo se ele podia mandar matar, se ele mandava casar, e assim por diante, começa a ser colocado em xeque nos anos 60, quando surge o tal do mainframe. Para que servia o mainframe? Servia para reduzir mão de obra, reduzir custos e aumentar a produtividade, automatizar os procedimentos, não é isto? Os grandes bancos implantavam o mainframe e, de repente, eles atendiam milhões de clientes mais rapidamente, com mais produtos e assim por diante. Mas o mundo evoluiu. Chegou nos anos 70, nós descobrimos o microcomputador. Isso mudou alguma coisa na humanidade? Ainda não. Começou a mudar quando as informações desses microcomputadores começaram a se integrar. Então, a RH falava com vendas, que falava com estoque, que falava com produção. E, mais adiante, nos anos 90, surgem os sistemas de informação de internet, onde esses sistemas se ajustam ao perfil do usuário. Não precisava mais falar com o analista de sistemas, eu não sei se vocês lembram do termo, analista de OIM, para pedir para modificar uma rotina na empresa. Não. Se isso demora, deixa mesmo que eu faço. Eu pego o meu computador, boto ali a minha planilha Excel e eu faço o controle de processos. Não preciso pedir para mais ninguém. Eu sou autônomo. Se eu preciso buscar uma informação lá fora, eu me conecto à internet e encontro isto. Isso começou a mudar o nosso mundo. Vejam, há pouco, né? Nós estamos falando de pouco mais de 10 anos. Hoje, como muito bem disse o Dr. João e o Dr. Alexandre, estamos na era da inovação. Percebam, doutores, não estamos nos anos 60. Passou-se meio século. Se hoje algum cliente de vocês está comprando um sistema para reduzir custo, para reduzir mão de obra e para automatizar procedimentos, troquem de cliente porque ele vai fechar. Hoje, saem 2 garotinhos de uma universidade e montam uma empresa bilionária. Partindo do quê? De nada.
Se hoje eu adquiro um SAP, um sistema de gestão, apenas para automatizar procedimentos, eu estou 50 anos atrasado. Muito bem. E daqui a 4 anos, nós estamos vivendo naquele mundo novo, no mundo virtual. É uma mudança drástica. Se cada um de nós for, hoje à noite, a um shopping center, a um supermercado, e comprar um notebook, e amanhã nós formos a mesma pessoa, esqueçam, aquilo não serve para nada. Se eu acordar amanhã de manhã como uma pessoa diferente, sim, eu estou sintonizado no novo século. Se eu sou uma empresa, adquirir um sistema qualquer, adquirir um computador, e no dia seguinte eu acordo como uma nova empresa, eu sobreviverei, eu crescerei. Se eu acordo da mesma maneira, sendo a mesma empresa, apenas com um computador a mais, um sistema a mais, estou falido. Esta é a nova realidade, senhores. Não me adianta continuar fazendo a mesma coisa, eu preciso fazer a coisa de inovação. Eu me lembro de um procedimento no judiciário, não é? Nós não estamos fazendo processo eletrônico? Estamos. Inovou ou é a mesma coisa? Me digam. Algo está errado. Não vai funcionar. Mas aí temos uma questão de risco. Por quê? No momento que eu inovo, eu crio vulnerabilidades, eu crio situações tais que podem me colocar em um grande risco. E a tendência qual é? Aumentar a segurança. Esta é uma briga eterna. Todos nós temos celulares. Todos nós sabemos que esses celulares são inseguros. Mas algum de nós abre mão disso? Não tem como. A coisa é bastante simples. Vocês conhecem os seus clientes, área financeira, não é? Muitas das nossas empresas têm uma área financeira que faz transações bancárias. Então, aquele computador entra na internet, faz créditos e assim por diante. A pergunta que eu faço sempre é a seguinte: aquele computador, ele envia e recebe e-mails além de acessar o banco? Doutores, até agora, praticamente 100% das empresas me respondeu que sim. Por quê? Se, como nós vimos na palestra do Dr. João e do Dr. Alexandre, grande parte das ameaças vem por e-mail, por que eu não separo? Quanto custa um computador hoje? 800 mil reais? Deixa um só para acessar banco, ou só para fazer o leilão, né, para participar da concorrência do edital eletrônico, e não receber e-mail, e o outro para receber e-mail. Uma simples atitude aumenta quase 100% a segurança. Essas questões ainda não são claramente percebidas por todos nós. Então, esse dilema entre segurança e inovação é uma coisa contínua, né? Uma outra realidade importante que está mudando. Os novos sistemas misturam a realidade física, esta nossa, com a realidade virtual. E, com isso, o que resulta? Resulta nós no mundo virtual, que se chama realidade aumentada. Vamos ver o que isso significa, né? O que é isso? Alguém me ajuda? É um painel de avião, né? O vidro, né, de uma aeronave. O que se vê aqui? Se vê a paisagem real do mundo físico de um pôr do sol e, na frente, os instrumentos, né, o sistema de ajuda à navegação, ao pouso, não é isso? É claro para todos nós que nós estamos misturando o mundo físico com o mundo virtual, não é verdade? Este é o futuro, senhores. Os novos sistemas são assim e serão cada vez mais assim. O que nós vemos aqui? Um óculos see-through. Esse meu óculos, que não está conectado a um computador, é lixo. Não serve mais para nada. Os novos óculos são esses. Por quê? Porque na tela deles, no vidro do óculos, projeta as informações de computador. Que tipo de informações? Por exemplo, se eu vejo a cena, o meu óculos me diz, olha, atenção com esse cara. Eu reconheci a fisionomia dele, ele está fichado lá como um ofensor sexual. Essa menina aqui é uma amiga de infância sua, que você não está reconhecendo.
Essa blusa, ó, foi comprada por R$20 nas lojas americanas. O que isso significa, gente? Os seus celulares fazem isso. Se vocês apontam a câmera do seu celular para um conjunto de prédios de apartamento, ele te diz, olha, esse apartamento está à venda por tanto, né? Isso já está no bolso de vocês. Eu não preciso mais de um teclado. Para que eu preciso de um teclado físico? Eu projeto um teclado na minha mão. Google, né? Não só com os automóveis, ele sai filmando o nosso mundo, né? Ele vai mapeando de tal forma que a nossa navegação real no nosso automóvel, os automóveis hoje, quase todos, vêm com o GPS embutido, não é isso? Isso é uma realidade. Vocês imaginem a dificuldade de um cirurgião, por exemplo, que precisa abrir o cérebro de uma pessoa, colocar o bisturi, e não sabe o que tem embaixo. Ele tem que adivinhar onde estão nervos, onde estão artérias. Se ele utilizar a realidade aumentada, ele verá exatamente onde ele tem que fazer a incisão. Isso por enquanto, porque já não precisa nem mais do cirurgião. Ou ele pode estar a quilômetros fazendo essa cirurgia. Esses são os novos sistemas, doutores. Esse é o nosso mundo de hoje em diante. Aquelas coisas que a gente tem visto nos últimos anos começam rapidamente a serem ultrapassadas, né? O que isso significa? Que nós estamos numa era de super-homens, super-mulheres e super-crianças. Isso cria uma separação no mundo muito mais grave do que o Dr. João disse, muito acertadamente, a questão das barreiras geográficas. Sim, são terríveis. Mas a separação do mundo em pessoas alienadas, analfabetas digitalmente, e aquelas que detêm essas tecnologias e se reinventam e se renovam, vai ser terrível. Vamos ver alguns dados. Estatística de 2009. Vejam o crescimento da telefonia móvel celular, senhores. É assustador. O que isso significa? Pensem comigo, né? Se as conexões fixas estão caindo, olha que espanto. Isso significa que estamos nos transformando em super-homens. Cada um de nós tem, no mínimo, um aparelho, né, no bolso, que me conecta com o mundo, que me ajuda na inovação, no processamento, no cumprimento das tarefas, no networking. Pensem comigo, e eu tenho a vantagem de ter mais idade do que todos vocês. Na minha época, se lia um livro. Eu sei que essa conversa é difícil com advogados, mas eu vou tentar, né? Na minha época, se começava no índice, prefácio, conteúdo, até o final do livro. Algum garoto faz isso hoje em dia? Vocês conseguem, com os filhos de vocês, ler um livro inteiro? Não. Eles querem ir ao Google, ou outro mecanismo, ao Bing, ou outro mecanismo de busca, colocar o quê? Uma palavra-chave, não é? O que eles obtêm com isto? Eles obtêm aquelas informações que interessam naquele momento. Ele não vai ler nenhum livro inteiro. Ele busca objetivamente o que ele precisa. Mas, doutores, quem tem filhos de 10 anos, 12 anos, sabe que isso é antigo. Provavelmente, aqueles de nós que têm 20, 30 anos, já estão começando a ficar ultrapassados, porque continuam colocando palavra-chave no Google. Como é que faz a garotada? Conta para mim. Eles tweetam. Eles perguntam para a sua rede de relacionamento, alguém sabe o que é hexapenteno fluorueno? Ele não vai no dicionário, ele vai colocar no Twitter. E o que vai acontecer? Aquele amiguinho que, por acaso, tem aquela informação, vai rapidamente responder para ele. Olha a eficácia disso, gente. Percebam porque o networking hoje começa a ser fundamental na humanidade. É algo muito parecido com aquele presidente da empresa hiperpoderoso, que ele precisa de uma informação privilegiada. O que ele faz? Ele passa a mão no telefone e liga para o colega dele, não é isso? Esse é um novo mundo, um mundo virtual que vem daqui. Muito bem. Olhem a coisa espantosa, doutores. Tablets, notícia de ontem, hoje 27. São usados em 21% das grandes empresas brasileiras.
Os tablets que acabaram de surgir. Percebam aquilo que eu digo. Aqueles determinados clientes, não percam tempo com eles. Estão fadados a assumir. Quem vai sobreviver e crescer são esses. Pense um pouquinho nesse diagrama. Essa não era a realidade durante milênios? Aquele primeiro, segundo slide que nós vimos. Tinha um horário para a escola, né? Tinha um horário para ver os colegas no trabalho. O trabalho era das 9 às 17, né? Não é isso? De segunda a sexta. Quem dos senhores trabalha de segunda a sexta às 9 às 17? Levante a mão. Namoros, né? Era quinta, sábado, domingo e feriado. Compras, sábado à tarde, né? No shopping ou no supermercado. Futebol, né? Os amigos no domingo. Esse é o nosso mundo. Vivemos até agora. E hoje, como é que é isto? É assim. Tudo se misturou. A qualquer momento eu estou conversando com os meus amigos, a qualquer momento eu estou trabalhando, a qualquer momento eu estou na rede social, a qualquer momento, e em qualquer lugar. Ah, mas aí o pessoal do trabalhista levanta a mão. Não, mas a legislação do trabalho, né? Não é isto? Mas, gente, esta é a realidade. Ou não é? Nós não temos que estar plugados 24 horas por dia, a qualquer momento. E como é que nós vamos impedir o nosso funcionário de trocar bilhetinhos com a sua namorada durante o horário de expediente? Ou fazer uma cotação de automóvel, seja lá o que for. Ah, mas não pode, a norma da empresa. Ok. Lembra do gráfico inovação versus segurança? Eu posso proibir? Posso. Posso punir? Posso. Mas eu corro o risco de quebrar. Essa escolha cada um tem que fazer. Mas a coisa é mais grave ainda. Por quê? Porque esse novo mundo é interconectado. Ou seja, no momento em que a senhora liga o secador de cabelo, aquele secador de cabelo manda um pulso, manda um comando, manda um dado para a sua fornecedora de shampoo. Por quê? Porque se ela ligou o secador de cabelo, ela lavou o cabelo e gastou shampoo, então tem que repor o shampoo. E assim vai. O meu marca-passos tem que se conectar com o meu médico. Quando? Sempre. Então, estamos num mundo diferente, interconectado. Eu peço perdão, mas eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes. Pense nos seus sistemas antigos. Como eles eram, né? E eu estou falando internet como passado, hein? Quando nós navegamos na internet, nós estamos vendo esse mundo daqui para cima. Nós vemos servidores de internet, servidores web, entramos numa página do UOL, do IG e assim por diante. E nós enxergamos essa parte de fora. No TJ, vamos consultar um processo, nós estamos enxergando esse lado de fora. De vez em quando dá pau no TJ, nos tribunais? Dá, né? Por quê? Porque falhou a conexão com os sistemas internos, né? O banco de dados. O que tem lá dentro? Dentro da empresa, dentro dos tribunais, dentro do UOL? Tem um conjunto de computadores, não é verdade? Esses computadores interconectados entre si. E hoje, o que acontece? Gente, acabou-se esse meio de campo. Percebam isto. A partir do momento que os computadores se interconectam entre si, existe uma rede fim a fim, dispositivo a dispositivo. Se eu ligar um scanner nesse momento, nesta sala, eu vou identificar, além do rede sem fio do hotel, os celulares de vocês, que estiverem com o Bluetooth ligado, não é verdade? E eu posso conectá-los. E vocês podem se conectar comigo. Da mesma forma, os computadores das empresas. Para exemplificar isso, deixa eu fazer uma brincadeira. Imaginem vocês que a gente resolva montar uma agência de seleção. Alguma coisa tipo Cato. O que essa agência terá? Ela vai ter um banco de dados, não é verdade? O que haverá nesse banco de dados? Currículos de candidatos e vagas. Essa vai ser a essência da nossa empresa de seleção, não é? Ela vai fazer um matching, vai fazer a comparação entre vagas e perfis de candidatos. Só que, para isso, eu preciso receber
esses currículos? Como é que eu vou receber esses currículos? Ah, eu vou fazer um anúncio, eu vou fazer uma divulgação, vou botar isso no buscador, e os candidatos virão aqui, se cadastrarão no meu site web, preencherão um formulário, né, e atualizarão o meu banco de dados. Eu preciso fazer consistência desses campos? Eu preciso verificar se o CEP está certo ou errado? Preciso? Preciso, né? Preciso verificar se o CPF bate, se o endereço é válido. Como é que eu organizo as escolas, quando ele colocar escolaridade? Como é que eu faço o cruzamento disso? Se eu coloco uma série de restrições aqui para a pessoa preencher isto, ela desiste no meio do caminho. E a minha empresa, a nossa empresa de seleção, não vai progredir. Como isso funciona nessa nova realidade digital? Eu, aqui no meu computador ou no meu celular, elaboro o meu currículo e mando para onde? Para lugar nenhum. Ele fica no meu computador, no meu celular. Puxa, mas então, Juliano, como é que ele é achado? Ele é achado porque os novos mecanismos de busca vêm na área pública do meu celular, do meu computador, e vêm buscar o currículo fresquinho, atualizado. E com que formato? Praticamente nenhum. Num formato, num padrão chamado XML, Extended Markup Language, que é universal. Os grandes governos estão padronizando essa linguagem. Por quê? Ah, porque se é uma questão de RH, então usa esse padrão. Se é uma questão jurídica, usa esse padrão. Se é venda de tratores, usa esse outro padrão. E onde está esse padrão? Pena que o Alexandre não está mais aqui. Está no Microsoft Word, por exemplo. Se vocês entrarem em arquivos, propriedade, lá na última propriedade não tem lá departamento, telefone, algum de vocês já viu isto? Vejam, no seu Word. E ali vocês vão encontrar que vocês podem criar XML de qualquer documento. E com isso vocês podem fazer intercâmbio desse documento com o mundo inteiro. E não precisa nem enviar. As pessoas irão buscar um no computador do outro. Vocês já estão tremendo na base. Por quê? Vejam a quantidade de problemas que os seus clientes vão encontrar. De novo, ou eles se fecham e falem, ou eles se abrem e correm riscos. E esses riscos existirão. E precisarão de profissionais do direito capazes de entender essa tecnologia. E contar para quem? Para os juízes. Eles vão ter que decidir essas questões. Não adianta hoje o juiz conversar sobre uma coisa do passado. A nova realidade é esta. Pior, neste momento, em 2011, está acontecendo uma grande transformação. O Dr. João nos explicou claramente como funciona uma rede IP versão 4. Só que vocês devem ter visto na imprensa que a versão 4 se exauriu. Não tem mais IPs disponíveis no mundo. Se eu quero botar uma nova rede, se eu quero botar uma nova conexão, e eu bato lá no comitê gestor, ele vai me dizer, sinto muito. Você não vai poder se conectar à internet, porque não tem mais. Por isso, em 2011, né, está entrando o IPv6, que tem um outro formato. Ah, mas então, Juliano, só mudou o formato? Se fosse isso, seria bico, doutores. A coisa é muito pior. O João já explicou isso um pouco, né? Se eu, no meu computador aqui, no meu domínio, indústria X, eu quero conectar ao banco X, eu preciso usar um serviço de nome de domínio que vai me traduzir aquele nome, banco X, para o endereço IP do banco X. Isso o doutor João já explicou. Uma vez que eu saiba o endereço IP do computador do banco X, através da internet, eles se conectarão. Senhores, internet não funciona com nomes, hein? Quando eu escrevo ali www.bancox.com.br, nada mais acontece do que traduzir isso no endereço IP. Só que versão de IP é esse? IPv4, né? Tem 4 octetos, né, que a gente percebe aqui. O problema, que já se sabia há muitos anos,
que, em 2004, esse endereço IP se esgotaria. Não teria mais, em 2004, endereços disponíveis. Mas, então, a pergunta é, como é que nós sobrevivemos até hoje? Foi feito um quebra-galho, um imenso quebra-galho. Qual foi esse quebra-galho que nos permitiu chegar até hoje? É um troço chamado NAT, tradução de endereços. O que isso significa? Significa, lembra daquele endereço externo do banco, aquele principal? Muito bem. Atrás desse endereço tem mais computadores ou não tem? Tem. Tem todo aquele monte de computadores internos do banco, assim como na banca de vocês, no escritório de vocês. Vocês têm uma presença na internet através do endereço IP, mas atrás tem um monte de outros computadores. Esses computadores que vocês utilizam, eles são vistos na internet? Não. Por quê? Porque eles têm endereços diferentes, endereços que valem internamente. Pior, né? O endereço IP lá do banco é igual ao endereço IP que está lá dentro da indústria. Na internet isso é impossível, mas como eles são redes separadas, isso é possível. Por isso que vocês precisam do log, não é verdade? Quando vocês fizerem aquilo que o Dr. João disse, vão lá no e-mail, identifica o endereço IP do fulano, chega lá, é um banco. Legal. Qual dos 52 mil funcionários que emitiu aquela mensagem? Você não sabe. Então, o seu banco, o réu, no caso, ele precisa apresentar o log que diga qual desses seus computadores internos emitiu a mensagem, não é isso? Esse foi o grande quebra-galho que nos permitiu sobreviver até hoje. E é por isso que tem toda essa discussão de que as empresas são obrigadas a manter o log. Mas, doutores, mesmo com essa quebra-galho, em 2011, explodiu. Não tem mais jeito. Então, nesse momento, entra o IPv6. IPv6 é radicalmente diferente. Cada computador passa a ser visível na internet. Percebam os problemas de segurança. Percebam a quantidade de ações que vão decorrer dessa situação. E eu estou falando de computadores, mas não é só computadores. É celular, é impressora, é automóvel, é freezer, e assim por diante. Quando eu entro no automóvel, desses mais modernos, com a chave do bolso, eu preciso enfiar a chave no contato? Não. E qual é o milagre pelo qual ele percebe que aquela chave é a chave daquele carro? Porque ela tem o endereço IPv6. Qual a grande vantagem de IPv6? Cada um de nós, pessoas físicas, além das jurídicas, vamos ter um imenso estoque de endereços IPs. Olhem a responsabilidade, olhem os problemas, né? Mas existe uma situação mais grave ainda. Qual é? Não dá para se fazer essa mudança de uma hora para outra. Nós vamos ter que conviver alguns anos com redes com os dois endereços. O que isso significa? Se já hoje o administrador de sistemas, o administrador de redes de uma empresa qualquer tem uma grande dificuldade em manter a segurança de uma rede, imagine de duas. Se hoje ele já tem dificuldades em enfrentar ataques da rede IPv4, imagine quando ele tiver ataque das duas redes, estereofônicos, um de cada lado. Imagine o problema de você desenvolver software, de você desenvolver equipamentos que, por algum tempo, sejam compatíveis com as duas redes, com os dois modelos. Por isso que eu digo, advogados, peritos e juízes vão ficar louquinhos nessa nova era. Porque isso vai pegar fogo, está pegando fogo, né? Mas não é só isso. O IPv6, doutores, é multimídia. Ninguém mais quer saber de texto. Todos nós queremos voz. Queremos interagir com os nossos dispositivos, conversando com eles. Isso vem do celular. A nova tecnologia está voltada, desde o Windows 7, o Windows Vista, para a interação por voz.
Nós queremos que o computador leia para nós os textos. Nós estamos dirigindo no carro e estamos ouvindo a petição. Não queremos lê-la. E se nós queremos aditar, alterar a petição, nós falamos, altere isto por aquilo, ponto. Imagine a dificuldade de um perito que vai examinar um disco rígido. Um disco rígido que até algum tempo atrás tinha 80 megabytes. Quanto tem hoje um disco rígido? Quanto? 1 tera. Quantos bytes é 1 tera? Doutores, é 1 trilhão de letrinhas. Quanto tempo leva para examinar 1 trilhão de letrinhas? Eu brigo com os meus colegas peritos quando eles dizem lá, analisei um HD X e a conclusão é Y. Meu Deus, cadê a fundamentação? Onde está a metodologia disso? Onde estão os resultados daquilo que ele examinou passo a passo? Como é que eu vou saber, assistente técnico, por exemplo, eu juiz, ou eu advogado, patrono da parte, se ele pulou ou não pulou um pedacinho desse 1 trilhão? Tem que existir uma metodologia. O laudo pericial sem fundamentação é absolutamente inadmissível. Mas é pior ainda, porque se eu vou examinar um HD, onde eu busco uma palavra-chave, tipo fraude, ou cocaína, eu quero saber se ali naquele HD existe a palavra cocaína, num arquivo, numa mensagem, no MSN, seja lá o que for. Eu coloco numa ferramenta forense a palavra cocaína, não é isso? E aquilo vai me procurar a palavra cocaína. Mas, doutores, e se aquilo foi Skype, voz, que é o que acontece hoje em dia? Quem é o idiota do fulano que faz uma fraude escrevendo um e-mail corporativo? O cara é louco, ele precisa ser internado. Ele vai fazer isso com Skype, ele vai fazer isso com voz. E como é que eu vou procurar a palavra cocaína? Se for dita pela doutora, tem um som melódico, agudo. Se for dito pelo doutor, vai ter um som grave. Se a pessoa estiver gripada ou estiver tensa, vai ser completamente diferente. Como é que eu busco a palavra cocaína ali dentro? O IPv6 é multimídia, permite isto. O IPv6 permite imagem. Vamos imaginar que a empresa esteja monitorando uma determinada região com uma câmera. E ali aconteceu algo estranho. Examina-se aquele filme e não se encontra absolutamente nada. Ok, mas se usar a tecnologia pericial adequada, fundamentada em matemática avançada, que converte as imagens em matrizes e faz sobreposição dessas imagens, não, claro, uma em cima da outra, porque senão fica um borrão, mas fazendo correlação de pontos, eu faço o que chama superresolução. E se eu adiciono 50 frames, está aí a pessoa. Entende a importância da metodologia num laudo pericial, num trabalho pericial? Por quê? Doutores, se não for feito assim, eu juro para vocês, é melhor o sistema judiciário comprar um monte de moedinhas. Joga para cima, se der cara é um resultado, se der coroa é outro. É mais prático e mais rápido. É fundamental que haja fundamentação no laudo. Os hackers, senhores, não são mais garotinhos no quartinho deles, no escuro, tentando invadir o computador do vizinho. Os hackers hoje são quadrilhas organizadas com equipamentos extremamente sofisticados. A indústria desenvolveu tecnologias de ciframento muito potentes, inclusive baseado em hardware. Um deles é o TPM. TPM é uma plataforma, é um chip que fica nos computadores, nos celulares, que é a base da criptografia. 2010, Congresso Hacker. O que eles mostraram? Eles pegam esse chip, examinam isso com microscópio eletrônico, fazem engenharia reversa, imagine um smart card, por exemplo, fazem engenharia reversa desse smart card, identificam suas camadas, seus circuitos, colocam esse chip num ácido e, com ultrassom, eles quebram aquela barreira física de proteção. Depois, coloca num canhão de íons que, especificamente, num determinado local, ele faz um buraquinho. E, através desse buraquinho, ele reseta a proteção do chip.
lê tudo e altera tudo. É uma nova realidade, doutores. Não é mais o garotinho maluquinho. O que isso quer dizer? Acabou-se a era de ouro da perícia. Os últimos 10 anos, os peritos eram, é a palavra de um perito, obviamente, eram meio que heróis, né? A gente pegava um HD, lia aquele HD, encontrava um arquivo deletado, mostrava isso para vocês ou para o juiz, e todo mundo ficava maravilhado. Oh, recuperou um arquivo deletado, legal. E agora, doutores? Acabou-se. Daqui para diante, nós temos um problema danado, porque a gente não consegue mais dominar essa tecnologia, de fato. A coisa está criando uma confusão enorme. E para que vocês entendam essa confusão, que, desculpe, entendam, acho que vocês entendem melhores do que nós, porque vocês cuidam dos seus clientes, né? Mas vejam uma carta que eu recebi de um usuário. Leia um pouquinho, desculpe fazê-los ler, mas gostaria de algumas informações. Tenho a impressão que meu computador foi invadido por vírus cavalo de Troia. Até aí, perfeitamente racional, concordam? Aí ele prossegue. Programas baixados na internet podem ser recuperados? Opa! O que esse cara quer? Mas vamos continuar. A empresa me informou que não tem backups das informações. Suponho que seja o provedor. Tem como recuperar depois de apagado? Começou a ficar complicado. Nesse programa tem muitos itens com a seguinte sigla, NU. NU é uma expressão técnica de computação. Por essa primeira página, vocês percebem que esse usuário já está completamente perdido, né? Ele não sabe por onde ir. Tem como informar os IPs de quem utilizou? No bloco de nota desses programas aparecem algumas letras, símbolos sem conexão alguma. Por exemplo, algumas pastas com a seguinte informação, uninstall. Completamente perdido, esse nosso cliente, ele não sabe por onde ir. Poderia ser um juiz, né? Tem como identificar a rede do administrador que eu excluí para a lixeira e depois apaguei? Tem como identificar assistência remota? É possível identificar se meu computador foi invadido ou utilizado de outra máquina? Tem como recuperar dados? Tem como identificar assistência para transferência de arquivos? Tem como recuperar dados dos programas Tag, MySQL? O que a gente recomenda para um cliente que faz isso? Aí ele termina. Estas informações estou tirando da minha máquina e estou enviando a vocês para ter um parâmetro do problema que tenho. E, se nessas condições, tenho chance de recuperar esses dados. No caso de positivo, vocês teriam condições de dar um laudo da recuperação dos dados, pois, se conseguir essas informações, pretendo ir ao processo judicial e tenho que estar certificado por documentos oficiais, pois seus mesmos não têm validade como prova. No aguardo de um retorno o mais breve possível. Eu imagino que vocês, cada dia mais, vão se defrontar com esse tipo de pleito dos seus clientes. Pessoas físicas e pessoas jurídicas, diante dessa nova realidade. Outra carta interessante, de um perito oficial. O que ele diz? A situação da polícia científica hoje, isso não é de São Paulo, tá? É dramática e caminha para o colapso total de suas atividades. As seções internas do Instituto de Criminalística estão abarrotadas de materiais para serem periciados e estima-se que seriam necessários 5 anos para concluir todas as perícias já solicitadas. A quantidade de peritos nas seções internas do IC está muito aquém do mínimo necessário. A chegada de centenas de novos delegados previsto no concurso de Polícia Civil vai sobrecarregar ainda mais o trabalho pericial, com o aumento das investigações e das requisições de polícia. A polícia científica está se tornando o gargalo do sistema investigativo judicial, onde as demandas por perícias não estão sendo atendidas em tempo hábil por falta de pessoal, levando à morosidade. Isso é antes do IPv6. Como é que nós vamos ficar daqui para diante? Milhares de comarcas em todo o país têm de 1 a 6 peritos. Esses peritos não têm formação e não têm ferramentas. Mas pensem comigo. Plano Nacional de Banda Larga, universalização das telecomunicações. O que há de mais moderno, em termos de tecnologia, será utilizado em todas as comarcas, milhares de comarcas, no Nordeste, no centro do país, no norte do país, no sul do país.
Como vão ser resolvidas essas questões? Quem vai fazer perícia nesses novos dispositivos? Não é mais um HD de um desktop, isso não existe mais. Desktop morreu. São dispositivos variados, que vão desde computador embutido num automóvel, sistema que controla o tráfego e assim por diante. Tudo passa a ser controlado por computadores. Obviamente, os criminosos de plantão estão preparados para isto. Eles sabem da grande oportunidade. O colaborador da empresa, que quer aprontar com a empresa, porque está revoltado, seja lá por que for, também sabe disto. O que me parece, palpite do perito, o jurídico deve apoiar desde logo a criação de produtos e serviços. Aquela questão de chamar o jurídico da empresa, faz o contrato aí, o produto já está pronto, está sendo lançado, precisa fazer o contrato, hein? Suicídio. Suicídio. O jurídico tem que ser chamado no momento que se pensa em criar a empresa, que se pensa em criar produtos. Nesse primeiro momento é fundamental, porque, senão, eu pergunto a vocês, como é que fica, por exemplo, a responsabilidade objetiva de um provedor que resolve mudar de IPv4 para IPv6? Pensem comigo. Não tem mais IP, ele precisa mudar para IPv6. Não dá para implantar o IPv6 em tudo, vai compartilhar, aumentando o risco. Qual a responsabilidade dele nessa decisão? E a empresa, quando faz isso internamente, ela se equivale a um provedor? Interrogações enormes. Vão crescer, obviamente, as demandas baseadas em tecnologia. Prova pericial certamente mais cara e demorada. Seja a privada, o que o pessoal chama de segurança da informação ou forense corporativa, seja a oficial. Os quesitos, doutores, passam a ter uma importância fundamental. Fazer quesitos genéricos é dar um tiro no pé. Por quê? Porque aquilo que está sendo examinado é altamente complexo. E lá na frente, quem vai examinar isso é alguém que não tem recursos, não tem tempo, não entende, não conhece, etc. e tal. Então, se o quesito não for absolutamente claro, não for fundo na questão, é jogar a moedinha. Vamos usar moedinhas e jogar a cara e o coroa. Os laudos precisam ser fundamentados. E, finalmente, isso que nós estamos vendo na questão da pornografia infantil, esses novos projetos de lei que vocês conhecem melhor do que eu, que autorizam a autoridade policial a se infiltrar, a manipular, não vai ter outro jeito, isso vai ter que ser feito em qualquer outra situação. Porque se o HD que eu compro no supermercado vem cifrado integralmente, se a rede de comunicação via IPv6 é cifrada integralmente, se isso é processado, como muito bem disse o doutor Alexandre, na nuvem, cifrado, eu vou periciar o quê? O que vai resultar da busca e apreensão? Um monte de HDs que ninguém consegue ver. Portanto, os métodos vão ter que ser modificados. Os senhores que são juristas, que vão ter que cuidar disto. De repente, aquilo que até agora não era lícito, tem que começar a ser, senão não se faz mais justiça, pelo menos na parte pericial. E aí eu me lembro sempre do Malatesta. O célebre jurista me inspira sempre muito. Diz ele, há 200 anos atrás, é isso? A verdade sensível nem sempre é percebida, nem sempre se pode perceber por via imediata, muitas vezes chega-se a ela por via mediata. Ou seja, precisamos pensar em cima. É sempre a reflexão intelectual que nos conduz do conhecido, uma difamação, uma invasão, ao desconhecido, o autor. E aí nos conduz por meio do raciocínio. O raciocínio, instrumento universal de reflexão, é a primeira e mais importante fonte de certeza em matéria criminal. Eu juro para vocês, doutores, que se os patronos não raciocinarem e não fizerem o juiz raciocinar, usem a moedinha. Obrigado.
Bom, acho que com essa última palestra do Dr. Juliano, encerramos o nosso painel sobre direito eletrônico. Eu queria agradecer muito a presença de todos, queria agradecer mais uma vez ao Dr. Juliano, ao Dr. João, à doutora Maria Eugênia, sempre prestativa com a organização dos eventos, e queria desejar um bom final de semana a todos. Muito obrigado pela presença.